Gostaria de ler com os irmãos o Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo número 3. Nós vamos estar na Nova Almeida Atualizada, a versão bíblica. Um texto muito conhecido, talvez o texto mais conhecido da Bíblia. E nós queremos compartilhar com os irmãos um pouco desse texto. Eu acho que, particularmente, eu sempre citei versículos desse texto, mas nunca preguei aqui nesse texto. É a primeira vez que vou fazê-lo aqui nesta manhã. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como um homem nasce sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Amém? Que Deus possa falar conosco nessa manhã. Primeiro, a Bíblia diz que Nicodemos era um dos nobres de Israel, um dos homens mais importantes, um dos principais fariseus. Fariseu, o que é um fariseu? É um doutor da lei. É um cara que a função dele era conhecer a lei e os profetas, toda a Bíblia. É um grande estudioso, um profundo estudioso daquilo que Deus falou, daquilo que Deus disse, daquilo que Deus escreveu, daquilo que foi ministrado através dos profetas. Então, Nicodemos era um dos homens mais nobres, mais inteligentes, mais cultos da nação de Israel. Ele era um dos principais. O versículo 1 fala isso: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Um dos homens mais nobres, um dos homens mais capazes, um dos homens mais inteligentes. E para você entender essa conversa aqui, você precisa entender um pouco o contexto. Eu quero compartilhar com vocês o contexto do que vai ser dito aqui. Primeiro, o judeu, pelo fato de Deus ter aparecido a Abraão, Deus ter escolhido Abraão, e de Abraão nascer a linhagem semita, né? Judeus e árabes, que compartilham de muitas culturas semelhantes.
o judeu entendia o seguinte, que eu ser descendente direto de Abraão, isso faz de mim uma pessoa muito especial. Então, eu ser um filho de Abraão, um descendente, nas minhas veias correr o sangue de Abraão, isso faz com que eu seja uma pessoa muito especial. E se eu sou um descendente de Abraão e nasci em Jerusalém, eu sou mais especial. É um plus. E se eu tenho o privilégio de ter uma mente dotada, uma inteligência acima da média, para conhecer Deus, para conhecer as leis de Deus, para conhecer os mandamentos de Deus, então isso faz de mim um homem muito acima da média, um ser muito especial, um ser que eu olho para os demais e digo-se, eu sou o cara. Então, o fato de eu ter nascido judeu, o fato de eu ter nascido, eu ser um descendente de Abraão, o judeu entendia que isso aí fazia dele a melhor pessoa da terra. Por isso que os judeus haviam uma classificação. Aliás, quase todos os povos fazem uma classificação assim, né? O judeu tinha uma classificação. Nós, os judeus, e o resto, que é gentio, que são ímpios. Então, o judeu tinha a separação, né, de judeus e ímpios. Os romanos também, né? Os romanos e os bárbaros. Hitler também tinha essa separação, os arianos e o resto. Então, o judeu, ele se orgulhava muito, ele dizia assim, eu ser filho de Abraão, faz de mim uma classe de pessoa especial. Então, quando João Batista veio pregando, João Batista dizia assim, raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Não se apeguem, não confiem no fato de vocês serem filhos de Abraão. João Batista foi o primeiro que quebrou tentou quebrar essa mentalidade. Falou, não confiem no fato de vocês serem filhos de Abraão, porque eu digo que até mesmo destas pedras Deus pode levantar um filho de Abraão. Ser descendente de Abraão não dá a vocês mérito algum se vocês realmente não compartilham da fé, dos ensinamentos de Abraão. Então, quando Jesus chega aqui para Nicodemos, e Nicodemos provavelmente aqui, ele deve ter visto um dia de trabalho de Jesus, e nesse dia Jesus deve ter operado muitos milagres. Nicodemos chega para Jesus à noite, né, quando era mais tranquilo, quando ninguém podia interromper, numa conversa mais reservada. Então, um dos homens mais importantes de Israel pede uma audiência para falar com Jesus. E nós vemos que esse homem está completamente impactado pelos milagres e prodígios, sinais e maravilhas que Jesus realizou. E ele diz assim, mestre, ele sendo um dos principais mestres de Israel, chega para Jesus e chama Jesus de rabi, de mestre, quer dizer. Ele reconhece a autoridade de Jesus. E ele fala assim, rabi, sabemos que o Senhor é mestre. Versículo 2 ele fala isso, né? Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Irmãos, e aqui tem muitos sinais. O Evangelho de João foi escrito para provar, porque o único evangelho que ele fala para nós, quer dizer, deixa eu fazer só uma observação para os irmãos aqui, no capítulo 21,
aqui desse Evangelho de João, o João, ele fala uma coisa interessante aqui para nós. Ele diz assim, um versículo que me veio à mente que agora que eu queria compartilhar com os irmãos, aqui no capítulo 20, deixa eu ver aqui, onde João explica o motivo pelo qual ele escreveu esse evangelho. Ele fala assim que esse evangelho foi escrito, aqui achei, 30. João 20, 30. Então o apóstolo João, que escreveu isso que nós estamos falando aqui, ele está explicando por que ele escreveu essas coisas. Ele diz assim, na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, os sinais que estão aqui, as coisas que aconteceram aqui, que ele vai narrar no Evangelho de João, por isso que o Evangelho de João é um evangelho diferenciado, é o primeiro livro com uma pessoa que não conhece nada de Bíblia, deve estudar e aprender, é o Evangelho de João, porque ele vai trazer uma linguagem a narrativa de fatos de uma forma compreensível. Aqui ele vai falar para nós, estes, porém, foram registrados, tudo que ele escreveu aqui, né, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. O que eu escrevi aqui, tudo está direcionado, eu formulei aqui, eu compilei o Evangelho para mostrar para vocês que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, o primeiro objetivo porque o Evangelho foi escrito, para mostrar que Jesus Cristo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então ele falou que, quando eu fui escrever esse evangelho, tinha dois objetivos. Eu só vou colocar, por isso que 90% das coisas que está em João, não está escrito nos outros evangelhos. Quase tudo que está em João aqui, não está escrito, os milagres que estão aqui, que é anunciar a multiplicação dos pães, quase tudo que está em João, não está nos outros evangelhos, de Mateus, Marcos e Lucas. Então João está querendo falar, eu quero mostrar para vocês que Jesus é o Filho de Deus. E que vocês reconhecendo que ele é o Filho de Deus, vocês então creiam no seu nome, vocês se arrependam e se convertam. Então tudo que vai acontecer aqui, todos os milagres narrados no Evangelho de João, tem a finalidade de mostrar que Jesus é o Cristo. Por exemplo, a cura de um cego de nascença. Os judeus, eles tinham a tradição que dizia o seguinte, um profeta ungido por Deus pode até orar e um cego ser curado. Mas quando o Messias vier, isso é tradição rabínica, né? Quando o Messias vier, apenas o Messias tem o poder de orar para um cego de nascença e o cego de nascença ser curado. Por isso que João é o único que vai registrar lá a cura de um cego, um cara que nasceu cego de nascença. Porque lembra aquele debate lá quando o cego estava ali e as pessoas perguntaram quem pecou, ele ou os pais deles? Porque os judeus criam que a criança no ventre da mãe podia pecar. E conforme o pecado que ela cometesse, ela poderia arcar com as consequências, nascendo com enfermidades por conta do pecado dele. Ou se a criança não pecou, mas os pais pecaram, a criança poderia herdar o pecado do pai ali, as consequências do pecado do pai, e nascer doente, nascer deficiente, nascer cego. Então, só o Messias tem poder de curar um cego de nascença, porque só o Messias tem o poder de perdoar pecado. Então, o Messias, eles criam assim, quando ele vier, quando o Messias vier, ele pode pegar um cego de nascença, perdoar os pecados dele e depois dar vista aos cegos. Então, todas as curas de Jesus, ela tem a finalidade.
Por exemplo, outro, né? São vários, não vou falar só mais um. Um homem, um profeta ungido por Deus, como foi o caso de Eliseu, o caso de Geazi, o caso de Elias. Esses homens, os profetas de Deus, um profeta muito usado por Deus, ele pode ressuscitar um morto. Se Deus estiver com um profeta, esse profeta for muito íntimo de Deus, ele pode orar para um morto e o morto ressuscitar. Desde que esse morto tenha morrido até 3 dias. Um profeta cheio de Deus pode ressuscitar um defunto, um morto, se ele tiver morrido com até 3 dias. Depois disso, não existe homem, por mais santo que exista na terra, capaz de ressuscitar um morto com 4 dias. Somente o Messias tem o poder de curar e de fazer com que uma pessoa que tem 4 dias depois de morto, ressuscite. Então, João vai narrar a cura de Lázaro, que havia morrido ali, havia sepultado há 4 dias. Então, provavelmente, Lázaro já tinha 5 dias de morto, porque ele tinha 4 dias que estava sepultado, mais um do velório. Então, Jesus cura Lázaro, e só João trata isso. Todos os milagres foram feitos para mostrar que Jesus é filho de Deus. Por isso que Nicodemos chega aqui para Jesus e fala assim, Rabi, voltando para João 3:2, né? Ele diz assim, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Então, nós cremos. E aí, Jesus, a conversa está muito educada, muito boa, mas Jesus trata a real com Nicodemos. Jesus fala assim, versículo 3. Jesus respondeu, Nicodemos, né? Em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos é aqui que Nicodemos entra em crise. E muitas vezes a gente lendo a Bíblia não entende por que essa crise. Porque Nicodemos, ele se achava o bambambam, o cara. Eu sou da linhagem pura, descendente de Abraão, nascido em Jerusalém, né? Eu sou judeu de judeus. É o que Paulo, é a expressão que eles usavam. Eu sou judeu de judeus, eu sou o suprassumo, a nata. A nata. Aí Jesus fala assim, olha, se você não nascer de novo, então o judeu se orgulhava muito do nascimento. Tanto é que quando uma pessoa que não era judeu queria participar da religião, essa pessoa tinha que enfrentar uma escola, uns ensinamentos. Depois ele tinha que ser circuncidado. E depois ele tinha que ser batizado nas águas, confessando ali. Então havia todo um ritual. Até hoje você não se torna judeu assim, da noite para o dia. Há toda uma exigência. Então nascer judeu quer dizer que isso é um privilégio assim na cabeça deles, tá, irmão? Principalmente nessa época aqui, é um privilégio assim inenarrável. Cara, eu sou o suprassumo da humanidade. Aí Jesus fala para esse cara, você precisa nascer de novo. Esse cara, ele não entende, porque assim como eu sou a perfeição. Eu sou a perfeição da perfeição. E aí, presta atenção, na cultura romana, quando você era um filho adotado, você era um filho adotivo, você saía da sua família original e vinha para a família que te adotava, todos os vínculos legais com a sua antiga família você perdia. Você agora é membro dessa família, o seu vínculo é com essa família. Você não tem vínculo nenhum com aquela família, você perde tudo. Se aquela família lá, por exemplo, achasse uma mina de ouro e ficasse riquíssima, você não participava de nada daquilo.
porque agora você é membro dessa família. E isso era chamado de novo nascimento. Então, quando você se tornava judeu, eles diziam assim, agora você nasceu de novo. Você nasceu de novo da água. Você agora é um prosélito, eles chamavam de prosélito. É um camarada que era de alguma nação e que agora é judeu. Então você agora é um prosélito, você nasceu de novo. Agora, isso é um novo nascimento, porque você nasceu em algum país, no Egito, no Iraque, né, na Pérsia, mas agora você se tornou judeu, você nasceu de novo. Agora você tem a identidade, você é filho de Abraão. Só que Jesus está chegando para o mais nobre judeu de Israel e está falando para o cara, você precisa nascer de novo. E o cara, ele fala assim, na cabeça dele, ele pensa assim, como é que eu vou nascer de novo, cara? Se eu já sou o suprassumo, eu sou judeu de judeus, eu sou o cara. E aí ele só vai entender isso de forma natural, ele vai dizer, ele vai responder isso para Jesus assim, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Ele fala assim, não tem como, porque eu já nasci perfeito, então para mim nascer de novo, eu vou ter que voltar no ventre da minha mãe para nascer de novo. E ele não entendeu, e aqui é um princípio muito importante, irmão. Nada puro nasce de algo impuro. Uma coisa impura não pode gerar uma coisa pura. Uma coisa amaldiçoada não pode gerar um santo. Você entende por que a salvação é um dom de Deus? Não tem como o homem natural, por si só, vir a Deus, porque o homem natural é corrupto. E aí, quando ele fala isso para Jesus, irmão, ele poderia voltar à barriga da mãe dele 100 vezes, que ele continuaria imundo. Ele poderia nascer 100 vezes da barriga da mãe dele, que não é disso que Jesus está falando. Você ainda vai continuar imundo, porque o ventre da sua mãe, você foi gerado em pecado. E aí Jesus pega agora e começa a explicar como quem explica para uma criança. Começa a dar mais detalhe. Bem, você é muito inteligente, você é um grande pensador, você é um grande filósofo, você é o cara mais nobre dessa nação, você é mais inteligente, mas você não está entendendo. Então eu vou desenhar para você. Aí Jesus fala aí no versículo 5. Respondeu Jesus, e Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. Você foi gerado pela sua mãe. Isso é carne. O que é carne. Isso não muda, Nicodemos. É carne. O que é nascido do Espírito, aquilo que é gerado por Deus, é Espírito. Então tem dois nascimentos. O da carne, que é o da sua mãe, e o do Espírito, que é de Deus. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Ou seja, você nasceu da carne, mas você está confiado que nascer da carne te faz o suprassumo, a mente brilhante, o cara mais nobre. Não! Você precisa nascer do Espírito, porque você sendo um dos homens que mais conhece a Bíblia em Israel, você sendo um doutor, você sendo um nobre, você sendo um pensador, você sendo um escritor, você sendo um comentarista, você sendo um grande pregador, mas eu quero falar um negócio para você, isso não te salva. Você precisa nascer do Espírito, você precisa nascer de novo. O nascimento da sua mãe, o fato de você nascer judeu, isso não quer dizer nada. Se você não for gerado do Espírito, porque, irmão, um africano lá de Moçambique, que foi gerado pelo Espírito, que nasceu de novo, que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é aceito diante de Deus, enquanto que um judeu que não reconhece Jesus como Senhor e Salvador é considerado por Deus um maldito, porque Deus só reconhece um grupo de pessoas, aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Amém? Esse é o grupo que Deus reconhece. Então, quando Deus olha para a humanidade, Deus também tem.
Quem são aqui os que são lavados? Deus olha assim, ó, na humanidade, quem são os lavados, redimidos pelo sangue de Jesus, que receberam Jesus pela fé e que tiveram todos os seus pecados perdoados? Esses são os meus filhos. O resto não são filhos de Deus. E aí, Jesus continua falando para Nicodemos. Não fique, versículo 7, não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Ele foi nascido do céu. Ele veio de Deus. E ele está voltando para Deus, mas o mundo não sabe disso. E aí, Jesus desenhou para Nicodemos. Jesus explicou direitinho para Nicodemos. Só que Nicodemos ainda não entendeu. E aí, como eu falo para os irmãos, eu penso, viu, irmãos? Deixa eu pensar sozinho. Eu acho que Jesus era meio... Ele tinha um pouco de falta de paciência com certas coisas. Sempre que eu olho assim, uns textos assim, eu falei, rapaz, Jesus, ele perdia a paciência rapidinho com essas coisas. Olha o versículo 9. Então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Depois que rapaz, Jesus explicou tudo direitinho, desenhou, o cara olhou, como é que pode ser isso? Aí vem o versículo 10. Você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Cara, eu estou falando com o homem mais inteligente de Israel. Você é mestre e não compreende essas coisas? Em verdade, lhes digo que nós falamos do que sabemos. Né? Ele está falando, ele já fala aqui em nome da Trindade, né? E damos testemunho do que vimos. Mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, eu estou falando de água, estou falando de carne, estou falando de vento. Eu estou ilustrando, estou desenhando para você, estou falando de uma forma, na linguagem humana. Eu estou usando uma linguagem humana para falar de coisas celestiais. Eu estou falando de uma forma terrena, eu estou falando na sua língua, Nicodemos. Eu estou falando de água, estou falando de vento, estou falando de carne. E você não entende. Estou falando de coisas terrenas. Como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Como é que você vai crer se eu começar aqui a falar dos mistérios de Deus? Você não dá conta de entender as coisas terrenas. Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Ninguém sabe as coisas que tem no céu. Somente aquele que esteve no céu e desceu. Eu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Lá no deserto do Sinai, um povo um dia murmurou. O povo reclamou contra Deus da situação. Números, capítulo número 21, versículo 4. Números 21, 4, diz assim: Então os israelitas partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho. Sabe o que aconteceu aqui, irmãos? O povo estava passando por um processo de Deus, mas o povo não quis passar pelo processo. Achou pesado demais. E esse aqui é o erro de muitos de nós. Quando Deus está nos provando, nós não somos pacientes, nós nos tornamos impacientes com o tratamento de Deus. E diz assim, versículo 5, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito para
que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Para que Deus fez isso? Para nós morrermos aqui nesse deserto, sem comer pão, sem água. Já estamos enjoados dessa comida ruim. Eles estão falando do maná. Deus mandava pão do céu. Eu não quero. Não quero. É ruim, maná é ruim. Então o Senhor, rapaz, isso aqui, por isso que às vezes a gente olha assim e fala assim, que a paciência de Deus, né, ainda que ela é brincadeira nossa, né? Mas fala assim, porque a Bíblia fala que a misericórdia do Senhor dura para sempre, a paciência de Deus. Mas tem coisa que o cara provoca, é chamado tentar a Deus. Tentar a Deus é quando você chega para Deus e começa a palavra é tentar, né? Começa a provocar Deus. E aqui os caras falaram, não, o Deus está mandando pão, está mandando água mineral, geladinha lá para os caras, mandando tudo, os caras reclamando, não tem. Rapaz, sabe, aqui, deixa eu usar uma linguagem nossa aqui, né? É tipo assim, essa comida faltou alho, não tem cebola, não tem gosto. Cadê a pimentinha? Cadê o creme brulee? Né? Cadê a sobremesa? Lá no Egito nós tínhamos alho. Nós tínhamos, irmãos, está na Bíblia, nós tínhamos alho poró. Ontem eu fui em Morrinhos, pedi para o irmão, compra um alho poró para mim. Rapaz, esse irmão tem alho poró. Saiu procurando na cidade onde tinha alho, ninguém sabe o que era. Então, mas na Bíblia, os caras, eles reclamavam que eles gostavam de alho poró. Então, os caras reclamando aqui de tudo. E olha só. Então, não está vindo esse barulho. Não é do ar, não. Olha só. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas. Desliga o disjuntor dele lá. Irmãos, queimou 2, agora os outros estão indo para o pau também. Não sei. É o Satanás mesmo. Vamos lá. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo e comeram e morreram, né? E morreram muito do povo de Israel. Então Deus pegou e falou, vocês querem então reclamando da comida? Então toma cobra, serpente. E a serpente saiu picando o povo. Foi matando o povo tudo. Porque era um absurdo aquele povo. E aí, versículo 7, então o povo foi a Moisés e disse, nós pecamos porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ora ao Senhor pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo e o Senhor disse, faça uma serpente e coloque sobre uma haste, que quem for mordido e olhar para ela viverá. Assim, Moisés fez a serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Então Moisés fez mais ou menos assim, ele pegou um pedaço, uma haste, vou colocar porque esse aqui é a serpente, né? E colocou lá uma serpente lá. Aí as pessoas que estavam mordidas por cobras, ele levantava assim e mostrava para todo mundo a serpente. Não tinha poder nenhum na serpente. Qual era o motivo daquilo? Para que o povo reconhecesse o seu pecado, a sua miséria, e se arrependessem dos seus pecados, daquilo que eles haviam cometido contra Deus. Então, voltando para o nosso texto lá original, onde Jesus fala assim como Moisés, João 3,14,
assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E a palavra levantada ali vai ser usada mais uma outra vez. Então ele está falando da crucificação, que assim como Moisés, as pessoas que olharam para a serpente de bronze foram curadas, Jesus falou, é necessário que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então é necessário que Jesus morra, seja pendurado numa cruz, e todo aquele que crê, o confesse como Senhor e Salvador, se arrependa dos seus pecados, possam crer que Jesus é o Senhor e Salvador e serem salvos, libertos de toda a sua maldição, de todo o seu pecado. E aí essa palavra levantada 2 vezes vai ser usada, quando Jesus foi crucificado e quando Jesus ressuscitou. E Jesus falou, e quando eu ressuscitar, eu serei levantado. Então Jesus foi levantado para que todos nós, que somos pecadores, que cometemos todo tipo de pecado contra Deus, possa crer e ser nascido de novo. Então a coisa mais importante na vida, irmão, é se você é nascido de novo. Você é nascido de novo. Você foi gerado no Espírito. Você nasceu de Deus. Ou você frequenta a igreja. Ou você é um religioso. Nicodemo é um cara que sabia mais de Bíblia do que qualquer um de nós, mas não era nascido de novo. Tem muitas pessoas que estão na igreja que não são nascidas de novo. O maior pregador que esse mundo já conheceu desde a época dos apóstolos chamava-se George Whitefield. Tenho estudado muito a biografia dele e sempre comento com os irmãos alguma coisa sobre ele. E toda a pregação dele, ele falava isso. É necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Em verdade vos digo que importa nascer de novo. E uma vez, uma irmã perguntou para ele assim, pastor, por que toda vez que o senhor prega, o senhor tem que falar, é necessário nascer de novo? Ele falou, porque é necessário nascer de novo. É necessário. Vocês estão entendendo, irmão? Isso é o evangelho. É o que João falou. Eu escrevi isso aqui para que vocês entendam que Jesus é Filho de Deus. E entendendo que é Filho de Deus, vocês creiam nele, para que vocês tenham vida eterna. Então, essa é a condição que Deus quer para mim e para você. Você é nascido de novo. Você foi gerado. Você um dia nasceu da barriga da sua mãe, mas agora você precisa ser gerado pelo Espírito. Ser nova criatura, ser gerado por Deus, ser nascido de Deus. Ser um filho de Deus. Não importa a sua escolaridade, a sua nacionalidade, a sua etnia. Não importa nada. A sua posição social. A questão, quando nós chegarmos diante de Deus, irmãos, é a única coisa que Deus quer saber de mim e de você. Você é nascido de novo? Você é nascido de novo? E aí nós lemos até o versículo 15, mas a partir do versículo 16, eu não vou ler, assim, comentar, só ler. É o versículo mais famoso, porque Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Amém? Quem nele crê não é condenado. Quem não crê já está condenado. Não é que quem não crê vai para o inferno. Quem não crê já está no inferno. A salvação não é para que você não vá para o inferno. A salvação é para que você saia do inferno. Para que você saia das trevas.